Então, irmãos, muita coisa tem sido dita, né, a respeito do sábado, e não deveria ser tanta coisa, mas como tem os grupos sabatistas, e esse pessoal, eles fazem um bom barulho. E o barulho que eles fazem acaba assustando as pessoas. E as pessoas ficam lá com aquela pergunta, com aquele ponto de interrogação. E aí, eu vou guardar ou eu não vou guardar o sábado? Então, é tanta desinformação que a informação que a Bíblia dá acaba, meus irmãos, ficando de lado. A pessoa não olha o que a Bíblia, na sua totalidade, diz e acaba sendo espremido por esses discursos que são tendenciosos, né? Então, nós temos aqueles movimentos grandes dos sabatistas, eu não incluo os judeus, tá? Deixa eles, né? Deus tem um acordo com eles, eles devem ser deixados de lado. Mas tem até Batista do sétimo dia, e os textos que eles usam, é esse aqui, é um outro acolá, é um outro no profeta, e coisa assim, não é? Só coisa que pode ser agregada à lei e ao povo de Israel, nada agregado à igreja ou mesmo na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, como é que o sábado ele apareceu na Bíblia? Aqui no capítulo 20 até é mencionado. No versículo 11 diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, a própria lei remete esse momento aqui das escrituras do sábado. A própria lei remete lá no livro de Gênesis, no capítulo 2. Então, eu queria convidar você para ir lá comigo, né? Vamos lá no capítulo 2 do livro de Gênesis. A palavra de Deus, então, coloca o sábado bem no começo da Bíblia, tá certo? Porque os dias foram sendo criados, meus irmãos, primeiro, segundo, terceiro, até chegar no 7º, mas quando chega no 7º dia, diz assim, né, assim os céus e a terra, capítulo 2, versículo 1, e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no 7º dia a obra que ele fez, ele descansou no 7º dia de toda a obra que ele tinha feito. Então, Deus ele criou o mundo e é dito que ele descansou. Surge a primeira pergunta: Deus cansa? Não, Deus não cansa, né? Deus não cansa porque o cansaço é consequência do pecado. E Deus é perfeito. Em Deus não mora o pecado. Então, pense assim: o que seria desse mundo se Deus, por um segundo, ele se cansasse? Então, meus irmãos, aqui não é o cansaço de Deus que está em voga, tá? Deus não precisa descansar porque Ele é Deus. Você precisa descansar. E isso é consequência do pecado, você pode acreditar nisso aí. Então, a palavra descansou aqui, no versículo 2, diz assim: e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, Ele descansou. Então, descansou, essa palavra, meus irmãos, ela aparece igualzinha, mas igual, idêntica, lá no livro de Josué, no capítulo 5, versículo 12. E lá não foi traduzida por descansou, porque foi traduzido no sentido que é mais claro. Josué, capítulo 5 e versículo 12. Josué 5, 12. Olha como está traduzido lá essa palavra descansou, né? Então, Josué 5, 12. Diz assim: e descansou o maná. Não, pastor, não está escrito descansou. Está escrito o que aí? Parou, cessou. Entenderam? Então, na verdade, meus irmãos, essa palavra
ela significa cessou. Então, quando o maná, eles entraram na terra prometida, acabou, né? Então, cessou de vir o maná. Então, vamos voltar lá no capítulo 2 do livro de Gênesis, né? Porque quando você termina alguma coisa, o que acontece? Você acabou, né? Por exemplo, você está lá na sua mesa, você está almoçando, e aí acabou de almoçar? Bom, acabei, né? Já pronto, estou satisfeito. É nesse sentido que a palavra está sendo usada aqui. Vamos ler de novo no versículo 2. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, ele descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Ou seja, ele acabou. Acabou no sentido de cessar e acabou também no sentido de contemplar. Esse é um outro sentido dessa palavra. Então Deus, meus irmãos, ele estava satisfeito com tudo aquilo que ele tinha criado, né? Esse é o significado da palavra descansar aí. E aí, meus irmãos, é dito que ele santificou o sábado, olha lá. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele ele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Então, é a primeira vez, aí a palavra é sábado mesmo, tá? É a primeira vez que a palavra sábado, ela aparece aí na Bíblia, tá? Então, é dito que Deus abençoou, que Deus santificou o dia 7º, por quê? Porque nesse dia Deus, ele cessou de criar o mundo. Então, santificou e abençoou, olha só, né? Mas quando Deus criou o homem, também Deus abençoou o homem, não é verdade? E nem só por isso nós adoramos o homem. Então, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado. Mas Deus abençoou o sábado, meu amigo. Quantas coisas Deus abençoou e tem abençoado, tá? E aí o santificou, mas o santificou, e você sabe o que significa santificar, né? O que significa santificar? Significa que Deus, ele separou, ele deixou separado. É isso, santo no sentido de separado. Esse é o sentido da palavra, né? Então, significa que Deus separou o dia 7º, e aí, a mente simples, ela vai ler um versículo desse, a mente simples diz assim: glória a Deus. Glória a Deus. Deus, ele criou o mundo em 6 dias, aí ele olhou no 7º dia, estava tudo feito, tudo bonito, tudo, né? Ele descansou, quer dizer, ele cessou da sua obra, né? E está em paz ali, tudo tranquilo. Então a mente que serve a Deus, ele olha esse versículo, ele adora a Deus. Agora, uma pessoa desavisada começa a adorar a criatura ao invés do Criador. Já começa a adorar o sábado. Está vendo? O sábado é santo. Esse é o problema. O problema, meus irmãos, é quando nós substituímos Deus por alguma coisa. E aí, você vai ver, né, teve essa santificação aí, né, notada, né, e a santidade do sábado. Então, meus irmãos, a santidade do sábado deve ser relacional. Existe uma diferença de uma coisa ser relacional e ela ser ontológica. Eu sei que a palavra é meio difícil para a gente entender, tá? Mas, por exemplo, quando o Moisés ele estava lá no Monte Horebe, Deus disse assim: tira o sapato, porque você está onde? O lugar que você está é santo. Então, por que aquele lugar era santo? Veja só, eu fui bem perto de lá. E lá, é uma montanha, tá? Você tem montanhas aqui, as nossas montanhas, acredite, são muito, infinitamente mais bonitas, lindas. As nossas montanhas são verdes. Lá, tudo que você olha é cor de pedra, né? Meio amarelado, cor de deserto, é uma coisa esquisita. Bom, Deus estava lá no Horebe, não é? E quando Moisés se aproximou, olha, você tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Então, meus irmãos, você tem que escolher
se aquele lugar é santo no sentido relacional ou se aquele lugar é santo no sentido ontológico. Se é relacional, é santo porque Deus, naquele momento, naquela hora, Ele estava ali. Se é ontológico, então é diferente. Então aquele lugar é santo, sabe? Toda vez que você for lá, você tem que tirar o sapato lá e pronto, e acabou. Por quê? Porque aquele lugar é santo. Está vendo a diferença? A mesma coisa com o sábado. A gente tem que entender, meus irmãos, que Deus, Ele não quer que nós adoremos nada daquilo que foi criado. Nada, nada, nada. Então, seja um monte, seja um dia, e o que as pessoas fazem, e quando você coloca o seu coração em um dia especial, você pode negar para as pessoas. Mas eu não estou adorando. É uma idolatria, sim, né? Eu vejo isso como uma idolatria. E continuando, né? A segunda aparição do sábado. Veja só, nós estamos no capítulo 2 do livro de Gênesis. Qual foi a segunda vez que o sábado apareceu? Bom, o sábado não apareceu para o Abel, que é o justo. Não vou nem falar o Caim, para não ser injusto, né? Mas não apareceu para o Abel. O sábado, ele não aparece para o Noé, ele não aparece para o Enoque, ele não aparece para o Abraão, ele não aparece para o Isaac, não aparece para Jacó, para José. E quando aparece para Moisés, ele tem 80 anos. Aí eu pergunto para você, né? Se fosse uma coisa, meus irmãos, a ser guardada, ninguém ia falar nada. Bom, veja a diferença na vida de Abraão, porque a Bíblia fala, e creu Abraão em Deus, e isso foi imputado por justiça. Isso está no livro de Gênesis, e também é repetido lá no Novo Testamento, certo? Então nós sabemos que a crença, que a fé de Abraão, né? Agora, em momento nenhum diz assim, olha, Abraão, guarda o sétimo dia para o santificar. Você não escuta Deus falando isso. Se você escuta Deus falando, olha, Abraão, você deixa a tua terra, a tua parentela, né? E vai para um lugar que eu vou te mandar. E Deus continuou falando com Abraão, e falou com Abraão o tempo todo. Falou com Abraão jovem, falou com Abraão assim, já mais velho, falou com Abraão, meus irmãos, ali quando ele já estava com seu filho e tal. Mas em momento nenhum, Deus, ele menciona o sábado. E o Abraão é um personagem importante. Ele é o pai da fé. Então, se, meus irmãos, ele sendo o pai da fé, se o sábado fosse assim, de uma importância tão grande, eu acredito que Deus teria dado essa ordem para o Abraão. Abraão, você tem que guardar o sábado, rapaz, né? O meu relacionamento com você é baseado em guardar ou não o sábado. Mas isso não aconteceu. Um outro personagem que destaca, Jacó, o neto do Abraão, e depois dele o José. Nós não estamos falando de pessoas quaisquer, não, nós estamos falando de homens, meus irmãos, que o tempo todo a Bíblia fala sobre eles. O Abraão, o Jacó, né? E aí o próprio Moisés. Mas o Moisés, ele tem 80 anos quando no capítulo 16, vamos lá, no capítulo 16 do livro de Êxodo, tá? Ele já tinha feito as pragas do Egito, já abriu o Mar Vermelho, já andou pelo deserto, já aconteceu tanta coisa, e agora, meus irmãos, lá no capítulo 16, no versículo 29, você encontra de novo a mesma palavra lá de trás. Diz assim, vede, portanto, que o Senhor vos deu o sábado, tá? Como um presente, não como uma lei. O sábado aqui foi dado como um presente. Um descanso. E tinha uma razão. Escravo não descansa. Correto? Escravo só trabalha. Então Deus falou assim, olha, esse sábado, esse dia é para vocês poder descansar. Um presente para eles, tá? Então, irmãos, tem 2.400 anos
de diferença, né? É um espaço enorme. Nem uma palavra, nem uma menção Deus faz do sábado, desde o dia que Ele criou até, meus irmãos, o Moisés. E eu vou além. Eu digo para você que Deus não deu a ordem sabatista para o Adão, porque quando Ele dá ordens para o Adão, é para lavrar a terra, é para cuidar do jardim, é para não pegar lá do fruto e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em momento nenhum, Deus dá uma ordenança sabatista para o nosso Adão, tá? Então há um silêncio de Deus em toda essa questão do sábado. E uma outra coisa, nunca a salvação de nenhum desses personagens esteve ligado ao sábado, tá? Então, o sabatista, a salvação dele depende dele guardar o sábado. E em momento nenhum momento, a salvação desses homens baseia-se na guarda do sábado, tá? Então, vamos continuar. Aí o sábado foi dado como uma lei para Israel, tá? E aqui no capítulo 20 de Êxodo, vamos voltar lá. Então, a lei foi dada aqui no capítulo 20, e novamente, né? Eu lembro vocês, no capítulo 20, Deus está falando com Israel, tá certo? Deus, ele está falando com o seu povo Israel. E lá no capítulo 31, para ficar mais claro um pouquinho, para que não fique dúvida que Deus está conversando com Israel, capítulo 31 e versículo 15. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de quem? De Israel. Então fica claro aqui que Deus, ele faz uma aliança com o seu povo, e nessa aliança que ele faz com o povo de Israel, além da circuncisão, ele coloca assim o sábado. Olha lá. Celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Entre mim e os filhos de Israel, tá certo assim? Vamos deixar isso claro. Que houve esse pacto de Deus com o seu Israel. Pronto. Então, irmãos, eu acho que seria a coisa mais correta do mundo é estar lá no sábado, e naquele dia de sábado, em Israel, ou para um judeu, ele está guardando certinho, conforme Deus ele fez. Eu acho legal um judeu ele se circuncidar, eu acho legal um judeu ele guardar o sábado, não para a salvação dele, mas ele tem, meus irmãos, uma vantagem. O apóstolo Paulo fala dessa vantagem, né? A vantagem que era... O que esses incircuncisos estão fazendo aí? Não é assim que falava o povo de Israel? Podia falar do sábado também, tá certo? Então, Deus, ele disse algumas coisas dessa aliança, que ia ser um sinal, né, para identificar, né? E também, meus irmãos, celebrando em suas gerações. Semanal e também os outros eventos sabáticos, porque para o Israel não tem só um sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, esse é um, mas aí tem o ano sabático, e tem outros sábados aí, das lua nova e tal, irmãos, é mais sábado do que você pode imaginar, então está tudo incluído aí nesse sinal, tá bom? Então quando eles mostrarem para você, está vendo aqui? O povo de Israel foi levado para a Babilônia porque eles não guardaram o sábado. Não é o sábado da semana. O sábado ali, por exemplo, é o sábado do ano sabático. Então Deus levou eles 70 anos para outra terra para poder descansar a terra. Por quê? Porque Deus tinha um acordo com eles. Deus podia cobrar deles porque Deus tinha um acordo com eles. Então, se você faz um acordo, você tem que cumprir aquela parte do acordo. Eles não cumpriram, então foi castigado. Isso não tem nada a ver com a igreja, tá? Agora, irmãos, vamos falar do Novo Testamento.
Marcos capítulo 2. Por que que os fariseus estão bravos? O que está acontecendo nessa história? Marcos capítulo 2 e versículo 23. Que braveza é essa? Marcos capítulo 2 e versículo 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pela seara, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus disseram: Ah, vês, porque fazem no sábado o que não é lícito fazer. Preste atenção aqui. Pode pular, meu filho. Não está errado o negócio aqui? Você mudou aí. Eles não estão reclamando com o que eles estão fazendo. Porque não era errado pegar espiga do meio do caminho, nos cantos do caminho. Não, e a pergunta não é essa, Eles não estão reclamando com o que eles estão fazendo. O problema é quando eles estão fazendo, Por que que vocês estão fazendo o que não é lícito no dia de sábado? Pegar essas espigas e coisas assim, Então esse é o problema. A acusação aqui é que Jesus está violando o quarto mandamento. Então, o quarto mandamento está sendo violado. E acredite, eles pegaram pesado com Jesus nesse dia. Bom, Jesus, meus irmãos, vai responder com aquela sabedoria que é dele mesmo. Jesus ele faz uma pergunta. Vocês conhecem a Bíblia? Lá no versículo 25. Vocês nunca leram o que fez Davi? Ou seja, vocês nunca leram a Bíblia, não? Ele estava com fome, aí ele chegou lá, o Abiatar deu um pão para ele, comeu aquele pão da proposição. Não, ninguém pode comer o pão da proposição. Pode. Se a pessoa estiver morrendo de fome, é melhor o pão estar na barriga de quem está com fome do que lá, meus irmãos, estendido naquela mesa da proposição. Tem o valor? Tem o valor. Aquela mesa segurando os pães, simbolizando Jesus, segurando, meus irmãos, a sua igreja. Não, tem valor, é claro que tem valor. Mas Jesus mesmo prefere que aquele pão seja pego e dado para uma pessoa que está morrendo de fome. Então é isso que Jesus vai deixar claro. Então, Jesus pergunta: vocês conhecem mesmo a Bíblia? Meus irmãos, não tem resposta, tá? Eles não responderam. Você vai olhar aí no capítulo 2 de Marcos, que Jesus ele só pergunta, e ninguém abriu a boca para falar nada. Eles gostam de pegar o versículo que eles querem, no texto que eles querem, e ficar batendo sempre naquela mesma tecla. Aquela tecla, até cansar. E aí Jesus dizendo: olha, leia a Bíblia. Eu acho que sabatista nenhum esperava essa situação aqui que eles estão vivendo. Nós temos um versículo lá no Salmo que diz assim: a soma da tua palavra é a verdade. É muito fácil você fazer que nem o testemunho de Jeová e usar menos de 30% da Bíblia. Ou como esses sabatistas, Aliás, é muito interessante, uma mulher, ela sonha com o quarto mandamento, e aí ela olha para a igreja dela e fala para a igreja dela que tem que guardar o sábado porque ela teve essa revelação. E assim, meus irmãos, vai nascendo todas essas coisas esquisitas, erradas, as pessoas deixam de ler a Bíblia, e está aqui: a soma da tua palavra é a verdade. Você tem que somar. Tem que somar o quê? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, até chegar ao livro de Apocalipse. Aí você encontra a verdade. A verdade, ela não é um versículo isolado. Se você pegar realmente só alguns versículos isolados, você vai querer guardar o sábado. Mas quando você pega a Bíblia, versículo por versículo, e você entende o papel de Jesus, a vida de Jesus, e como ele cumpriu a lei, incluindo o sábado, para que você fosse liberto dos seus pecados,
não é no sábado que você vai encontrar o seu descanso, é no próprio Senhor Jesus, tá certo? Então vamos continuar aqui. Agora, meus irmãos, Jesus no capítulo 3 aí de Marcos, ele entrou numa sinagoga e colocaram um homem lá que tinha uma mão seca, né, uma mão mirrada. E todo mundo estava olhando, olha o versículo 2. E estavam olhando se curaria no sábado. Ah, calma lá. Então eu suspeito que alguém colocou aquele homem lá. A maldade humana, ela não tem limite. Vamos lembrar disso. A maldade do homem não tem limite. Eles pegaram, caçaram uma pessoa doente com a mão mirrada e disseram: vamos levar lá para a sinagoga, e aí Jesus vai ver esse homem doente e vai querer curar ele, e hoje é sábado. Leia o versículo 2. Estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E se ele curar no sábado, nós vamos acusar ele que ele está quebrando o quarto mandamento. Agora, por que, meus irmãos, Jesus vai fazer uma pergunta agora, e por que ele faz essa pergunta? Olha aí no versículo 4, perguntou Jesus: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Uma pergunta tão simples. Final do versículo 5, final do versículo 4. E eles se calaram. Esse é o sabatista de carteirinha. Jesus tem um doente ali, a lei fala aqui, a lei não pode curar, não pode fazer um movimento de cura. Olha que absurdo. Uma vez Jesus estava na sinagoga curando, e o chefe da sinagoga olhou e disse: ei, vem na sexta, vem no domingo, não vem no sábado não. Vocês querem vir ser curado no sábado? Tem tanto dia da semana para ser curado, vocês querem vir logo no sábado? Como se, meus irmãos, esse dia fosse tão santo que uma pessoa não pudesse nem ser curada nesse dia. Veja onde chega, meus irmãos, a idolatria. Sim, é uma idolatria, eu bato nessa tecla agora, a idolatria a um dia da semana. Aí Jesus, ele pega, fala: olha aqui, né, que vocês acham? O que pode fazer no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar essa vida ir para o inferno? É uma resposta tão simples de ser dada. A pessoa olhar e dizer assim: não, a gente tem que salvar a vida no sábado, né? A gente tem que, olha, no sábado a gente, né? Mas é aquela questão, irmão, se eles falam alguma coisa, como é que eles iam condenar Jesus? Aí Jesus pegou e curou o homem. Olha lá, capítulo 3, versículo 5. E olhando para eles ao redor, com indignação, Jesus olhou com muita indignação, né, porque ficaram quietos, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Eles não engoliram essa questão do sábado. Então, né, como é que Jesus ele tratou o sábado, né? Veja bem, meus irmãos, primeiro, ele guardou o sábado para nós. Você pode ver, né, nós temos um versículo aqui, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Então, Cristo, ele cumpriu para nós e para ele. Para ele, né, porque ele guardou toda a lei, mas também ele guardou para nós. E a verdade que ele guardou para nós é que lá na cruz, ele riscou a cédula de culpa. Quando você olha para a lei, você se sente culpado dos seus pecados. Aí ele pegou aquela culpa, ele rasgou, né? Ele sumiu com aquela cédula de culpa. Então, ele guardou o sábado? Guardou. Para mim, para você e para ele também, para ele ser um homem perfeito. Segundo, Jesus colocou o sábado onde o sábado tem que ficar. O sábado não tem que ficar no céu, o sábado não tem que ficar no trono
onde Jesus senta, o sábado não pode ficar no trono do nosso coração. Então Jesus colocou ele onde ele precisa ficar. Então vamos aqui no capítulo 2, que a gente estava lá anteriormente, versículo 27. Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu tenho uma boa notícia para você. Você tem mais valor do que um sábado. Você tem mais valor do que o sábado. Se um ser humano não tiver mais valor do que um dia, então, para que Jesus ia morrer por você e por mim? Era melhor ele ter morrido pelo sábado, né? Mas ele não morreu pelo sábado. Jesus está dizendo: olha, o sábado, você não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para você. Aliás, meus irmãos, tudo que tem neste mundo foi feito para o homem, para que o homem pudesse usar, desfrutar, para dar glória para Deus. O homem foi o último a ser criado. E tudo estava pronto. Por quê? Porque ele ia dominar sobre tudo. Para estar tudo nas suas mãos. E a única coisa que se fala depois é o quê? É o sábado. E também foi feito para o homem. Está dizendo aqui Jesus. Para que ele pudesse descansar. Pronto, né? Então o sábado foi feito para o homem e não o contrário. E aí no versículo 28, Jesus ele fala: o filho do homem até do sábado ele é Senhor. Então, pronto, o sábado está no lugar dele. Quem é maior? É Jesus ou o sábado? É claro que é Jesus, vai dizer o sabatista. E quem que é maior? Você ou o sábado? Né? Aí é que está. Aí eles já vão pensar e tal, vem toda aquela história estranha, tá bom? Então, resumindo, meus irmãos, o dia de sábado é o dia de descanso, de refrigério, de descansar em Deus, das coisas que Ele nos fez, do seu grande amor, da sua graça, dia de culto. Isso só é possível em Cristo. Só Ele pode dar o verdadeiro descanso. Olha só, ninguém guarda o sábado como os judeus. Você vai no prédio lá não tem botão para você acender. Você já chega, tudo acende. Porque para eles, só de apertar um botão no sábado já é pecado. Já é uma coisa errada. Olha que absurdo, né? Então, né, as coisas são assim. Eles não gostam de pegar elevador. Nada abre no sábado. Absolutamente nada. Se você quiser comer alguma coisa deles, você tem que ir lá onde está o pessoal lá o pessoal árabe. Aí eles não respeitam não, né? Você vai lá e você come um sanduíche, alguma coisa. Mas com eles ali, você pode pegar uma metralhadora e sair atirando o tempo todo assim. Não vai acertar ninguém, porque não vai ter ninguém. A não ser naquela de sexta para sábado, né? Aí eles fervem lá naquele lugar deles, que não sei de onde sai tanto judeu. Tudo pititico assim, né? Tudo vestido de preto, eles, mulheres, parece que estão indo tudo para um velório. Estão indo lá, com os chapéuzão na cabeça, né? Chega a ser bonito de ver. Tá certo. Agora eu pergunto, eles guardam o sábado como ninguém guardaria. E eles guardam há mais tempo, porque o adventismo do sétimo dia, para arrebentar, tem o quê? Não tem 200 anos. Agora, os judeus são milenares. Então eles estão guardando o sábado há muito mais tempo. E para onde vão os judeus se eles morressem agora sem Jesus? E aí? Então, irmãos, que adianta toda essa folia, que adianta toda essa algazarra, se a salvação é você entregar a sua vida a Jesus, crer no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o sábado não é para ser adorado. O sábado não é para ser adorado, tá? Então, essa declaração sabatista aqui. Isso aqui é uma declaração sabatista, tá? Ó, há 3 santidades. Isso aqui é eles que dizem. A santidade de Deus, a santidade de Israel e o Shabá. Quando chega sábado, eles falam: entra minha noiva, entra no meu lar, falando do sábado, né?
Agora, se isso não é idolatria, o que é idolatria então? Né? Os exageros a respeito do sábado só aumentam, né? Então, para eles, ninguém tem o direito de violar a paz sabática, nem sequer o remorso do pecado. Você não tem o direito de se arrepender do seu pecado sábado, porque senão você está machucando o sábado. No sábado, é proibido você ficar triste. Se morrer alguém, você não pode chorar o seu morto, tá? Não, não. O remorso do pecado e também pedir perdão. Nada disso. Não é certo fazer essas coisas. Você tem que fazer ou na sexta, ou se não no domingo, tá? Mas não pode ser no sábado. Acender ou apagar uma lâmpada, cozinhar um ovo, dar 2 pontos com uma agulha, 1 pode, 2 não pode, né? Escrever 2 letras, 1 pode. Esfregar as mãos. Então, cuidado, se você estiver em Israel, ficar esfregando muito a mão lá no dia de sábado, dá um peteleca em você, né? Saltar, tirar um objeto do lugar, proibia-se a cura, que exigia movimentos, e no tempo de Jesus, proibia-o andar pouco, né? Além de 1 quilômetro. Não podia colher espiga, transportar uma cama, curar doente, entre outros. Tudo isso tirado da Bíblia, tá? Então, era proibido qualquer coisa dessa, nada feito, eles não podiam fazer nada disso aí, tá certo? Agora, o sabatista, né, que quer ser um sabatista, devia se espelhar em Israel, não é? Aí sim, fala assim, ó, esse camarada é realmente um sabatista de mão cheia, porque eles falam, mas não cumpre aquilo que eles falam não, tá certo? Vamos lá, o cristão, ele recebeu a ordenança de guardar o sábado? Isso é uma pergunta, né? O cristão, ele recebeu essa ordenança? A resposta é não, tá? Jesus nunca disse para nenhum dos seus discípulos que eles deveriam guardar o sábado. Não há nenhum ensinamento no Novo Testamento para você. Olha, eu deixo essa ordenança para vocês. E Jesus deixou o batismo, deixou a ceia do Senhor. Se é tão importante assim, se o sábado é mais importante que o batismo, se o sábado é mais importante que a ceia, por que Jesus não falou nada? Por que no Novo Testamento todinho, os apóstolos e tal, por que as pessoas não mencionam o sábado? Como guardar o sábado? Porque assim, não, porque já estava embutido na lei. Não, mas algumas coisas da lei aparecem no Novo Testamento, né? Que é proibido matar, né? Que é proibido mentir, tal, né? Não tem isso lá? Idolatria? Pois é, do sábado ninguém fala nada. É estranho isso? Não, não é estranho não, meus irmãos. É de propósito mesmo. Porque há uma idolatria a esse dia. Essa é a questão, a idolatria. Então, nenhum cristão deve ser julgado por esse ou aquele dia em especial. Nenhum cristão. É um sábado, é uma lua nova, é não sei o quê. Olha, um cristão, ele não tem dia, tá? Todo dia para ele era dia de ceia no Novo Testamento. Todo dia para ele era dia de louvar ao Senhor. Olha a diferença de um cristão para um sabatista. Você olha lá no livro de Atos, vamos comigo no livro de Atos, Atos capítulo 2. Isso aqui é a norma cristã. Capítulo 2, versículo 46, né? Diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias Deus acrescentava mais pessoas para aquela igreja. Então, não tem dia não tem dia, tá certo? O cristão, para ele, todo dia é o dia de pregar a palavra, todo dia é dia de amar, todo dia é dia de cultuar a Deus, todo dia é dia de poder ajudar o próximo. Então é assim, o cristão é assim. Agora, em relação a julgar um dia ou outro,
olha, nenhum cristão deve ser julgado por este ou aquele dia especial. Mas olha o que diz em Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, por causa da bebida, ou do dia de festa, de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é Cristo. Então, tem sido sombra, tudo isso é sombra. Tá? É sombra de alguma coisa. O sábado é sombra de Jesus também? É sombra de Jesus. Mas não só de Jesus. É sombra de um descanso que nós vamos ter na presença de Deus. Em Jesus nós temos o descanso para as nossas almas. Mas ainda há um descanso, diz o livro de Hebreus. É uma sombra, tá? Não é a realidade. E aí nós temos, os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, no domingo. Mas eu também, meus irmãos, eu sou contra esse negócio de tem que guardar o domingo. Não. Eu acho que no dia de culto você tem que estar cultuando a Deus. Esse é o que o Novo Testamento ensina, é isso. Se é todo dia, então que seja todo dia. Né? Acontece que no domingo, meus irmãos, aconteceram algumas coisas. Por exemplo, Jesus ressuscitou no domingo. Num domingo ele apareceu 2 vezes para a sua igreja. Foi no domingo que Paulo aconselhou a igreja a se reunir e até recolher as ofertas. Né? Então, tudo isso acontecia realmente, mostrando para nós que desde o Novo Testamento há, meus irmãos, há um empurrão de Deus para que o dia de descanso do cristão seja no dia do domingo. Domingo no sentido de o dia do Senhor. Agora, você precisa descansar 1 em 7 dias. Né? Isso é bíblico. O seu corpo precisa. E nesse dia que você descansa, você tem que gastar esse dia com Deus. E se é o domingo, porque todo mundo aqui no Brasil para no domingo, se fosse lá em Israel era sábado, se fosse nas Arábia era sexta-feira, mas se é esse o dia, então eu te aconselho, separe esse dia para Deus. Que esse dia seja um dia abençoado para você. Que esse dia você possa santificar ele. O que é santificar mesmo? Separar. Que esse dia seja o dia separado para você adorar o Senhor. Olha a diferença, né? Então, meus irmãos, sábado não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. E para mim, o que existe é uma idolatria a um dia. Uma idolatria igual outras tantas que até nós evangélicos temos algumas que precisam ser tiradas também. Amém?